Entramos na área, diretamente dos estúdios do NASP São Paulo, para mais um LFU Cast. LFU, a raça da Libertadores e o glamour da Champions League. Bom, no último LFU Cast, né, vocês viram que o nosso querido Luan tá lá em Dubai. Eu achei curioso que ele falou, infelizmente, estou aqui em Dubai, como se fosse uma coisa ruim, né? Entendi, né? Mas, né, infelizmente, ele tá lá em Dubai, não pode estar aqui com a gente. Parece que até o final de outubro ele já vai estar de novo aqui com a gente vai poder gravar com ele. Então, Luan, um abração, curte bastante aí e aproveita. E hoje nós estamos aqui com dois ex-alunos do NASP, né, se formaram aqui com a gente no curso de nutrição. Fizeram também uma pós-graduação em nutrição esportiva, certo? E hoje atuam na área, já trabalharam com atletas de futebol, né? E a ideia hoje é exatamente falar sobre isso, né? Nutrição esportiva e suplementação. Né? A gente está até com um cenário um pouco diferente aqui, de alguns suplementos que vieram lá da Farmelhor, que é a nossa patrocinadora, né? Você aí que está precisando de uma suplementação, corre lá na Farmelhor. E agora, apresentando vocês, né? Estamos aqui com o Felipe, certo, Felipe? Dá um oi ali pra galera. E com a Milene. Tudo bem, pessoal? Fala mais um pouco melhor aí de vocês, como que é a vida profissional, a vida acadêmica de vocês. É um pouquinho corrido, né? Uhum. É engraçado que a gente se forma e acha que já vai começar a atender assim em instantes, né? A gente que foi para a área clínica. Mas é muito legal. A pós-graduação, ela abre a cabeça, né? É uma área muito bacana para a gente que pratica esporte, né? Há muito tempo. Uhum. Eu acho que a gente se encanta e acho que cada dia a gente trabalha com pessoas e vê pessoas que a gente fala, meu, é isso que eu quero, cada vez você tem mais certeza que é isso que você quer, que você escolheu a profissão certa. Uhum. E, nossa, é muito legal. Realmente, eu nasci para isso. É muito incrível, é muito mágico o mundo da nutrição esportiva, para mim. Sim, legal. E além de nutricionista, você também é atleta. Assim, eu não falo... não me considero uma atleta, porque a minha rotina não é de atleta, né? Eu participo de competições de crossfit, treino crossfit todos os dias, é a minha base, mas eu não tenho uma vida de atleta, né? Eu não vivo para o crossfit, né? Mas a gente tenta, né? Sim. Tenho minha alimentação mais regrada dentro de casa, faço meus treinos, é um pouquinho diferente da maioria, mas não me considero uma atleta. Porque, como profissão, exatamente. Né? Como hobby, uma atleta de crossfit que tenta, às vezes. Entendi, tá certo. E você, Felipe? Bom, pra mim, cara, foi um desafio no começo, porque a gente se forma ali um nutricionista generalista, né? E a gente foi para consultório, e dentro do consultório a gente tem que saber um pouco de tudo, né? Tem que saber um pouco de prescrição, um pouco de exame, tem que entender o paciente ali, então o comportamento. Então tivemos que sair da faculdade e nos aprofundar. Exatamente. Então a pós-graduação que nós fizemos é justamente a mesma pós-graduação. É verdade. Né? E foi, assim, ponto-chave para a gente conseguir desenvolver mais o nosso contato com o nosso paciente ali e entregar uma boa consulta, uma boa dieta e fazer esse acompanhamento. Legal. Então é desafiador, mas eu também não me vejo fazendo uma outra coisa. Legal. E a prática clínica traz muita coisa, né, Fê? Assim, você aprende muito na faculdade, na pós, mas nada com a prática clínica. Você aprende muito dentro do consultório, muito. Com todo mundo que passa ali, você aprende alguma coisa. É bem legal isso. E não sei se você teve esse mesmo sentimento, mas é uma responsabilidade quando a gente enorme, começa a atender, né? Enorme. Aqui fazendo estágio, atendendo, era tranquilo, tipo, o paciente vinha, a gente dava o nosso melhor. E tinha aporte, né? Tinha um professor para dar uma auxiliada, tinha alguém, é bem legal. Mas depois que o paciente está ali, está investindo em você, é você e você. Então você tem que entregar o seu melhor ali. Mas é muito gratificante ver o resultado do pessoal. É verdade. Sim, maravilha. E aí, assim, hoje a gente está aqui para falar especificamente sobre a nutrição esportiva e a suplementação voltado para o atleta de futebol, né? Sim. E assim, é até curioso, né? E a gente já entra no tema com essa pergunta. É até curioso porque, assim, às vezes o cara é um bom jogador, tem consciência tática, tudo. E aí, tipo, você percebe que ele não tá rendendo, aí você chega pra ele e pergunta, cara, o que tá acontecendo? Daí ele fala, pô, não me alimentei bem hoje, comi uma feijoada, não caiu bem, tô com uma dor. Comi um pacote aqui, de bolacha. Tô com uma dor no estômago. E aí, assim, vocês já presenciaram algum caso nesse sentido? Tanto sempre. No futebol ou em outros esportes? Sempre, né? Eu atendo alguns hoje em dia. A maioria, sim, vai sem uma base nenhuma assim, de alimentação. É bem complicado, ainda mais no amador, né? Quando a gente fala do profissional é um pouquinho diferente. Mas no amador acontece demais. Assim, eles não têm uma base muito concreta de alimentação.
não sabe o que comer antes, não sabe o que comer depois. Muitas vezes eles não têm uma boa hidratação, que é interessante falar um pouquinho disso também, porque a hidratação conta demais. Não só durante a partida ali ou após a partida, mas o antes. Muitas vezes eles já chegam pré-desidratado ali para a partida. Aí corre 5 minutos e tá com aquela ainda mais agora que esse calor que tá, né? Que tem as pausas. E aí, o rendimento cai, né? Tem o fator alimentação que contribui, mas a desidratação dentro do contexto ali de um profissional, de um atleta, é muito importante. E é até curioso você falar sobre essa questão da hidratação, porque, por exemplo, eu já senti isso, tipo, não se hidratar bem antes do jogo, aí começar a jogar ali, sentir uma sede enorme, aí vai lá, toma 1 litro de água tudo de uma vez só, e aí a barriga fica cheia e pesa também, você não consegue desenvolver, não consegue... O ideal ali é manter uma hidratação boa 48 horas antes do jogo, pelo menos já tá se hidratando o ideal, né? Porque cada um tem o seu cálculo, né? Dentro do seu peso, tudo. Então já seria o ideal, porque não adianta nada o cara, tipo, vou jogar 4 da tarde, vou começar a beber água 2 horas da tarde. Não, né? Tem toda uma preparação uns dias antes para essa hidratação. Ainda mais no calor que tá hoje em dia, né? Precisa, primordial a hidratação e o descanso também, né? 100%. Dormir bem. Você falou da questão da hidratação que pode variar de acordo com o peso da pessoa, tudo ali, né? Mas existe, assim, uma quantidade média, mais ou menos? E o que seria essa hidratação ideal? No mínimo, a gente fala 35 ml por quilo de peso. Mínimo, para a pessoa. O que vai variar? Quantidade de massa muscular que ela tem. Aí vai precisar um pouquinho a mais. O tempo que ela passa praticando atividade física, então o jogador de futebol, né? É campo, é preparador físico, é tudo, já vai aumentar um pouquinho. Então a gente conta aí para esses atletas umas 45, 50 ml por quilo de peso, no mínimo. A gente está falando de mínimo. O máximo, umas 70 ml por quilo de peso, 80, dependendo do atleta. Muitos atletas, às vezes, fazem 2 sessões de treino no dia também. Então, esse cálculo já sobe um pouquinho mais. Né? Então, tem que olhar todo o contexto. Clima, umidade relativa do ar, que horas que vai ser o jogo, que horas que vai ser o treino. Aonde vai ser o jogo também, né? Que depende do, né? Exato. Se vai ser aqui, se vai ser num lugar mais fresco, ou se vai ser num lugar mais frio, tudo isso vai contar também. Exatamente. Bom, o jogo é no Senap, né? Nosso centro esportivo, e geralmente tem sido bem quente mesmo. Né? Então. E ali é quadra, né? Então tem ficado bem quente. Porque o jogo é à noite, né? Sim. Então, tipo, aí, por exemplo... Já tá mais ameno o clima, sol, né? Aí, tipo, fica pegando sol. Mas concentra, né? O dia inteiro, né? Exatamente. Concentra um pouco o calor, Mas né? até que a noite é até melhor pra eles, né? Que não fica aquele sol na cabeça o jogo meio-dia, inteiro, né? Isso sofre bastante. Legal. E aí, assim, Milene, sabendo, né, dessa importância do impacto positivo, né, ou até negativo se comer errado, né, da alimentação, por onde começar? Tipo assim, eu, por exemplo, sempre comi normal, né, 3 refeições por dia, né, mas, tipo assim, aquilo que tem ali disponível. No prato feito, tipo, nada muito criterioso, né. Mas aí agora, por conta da competição e tal, eu quero, né, ter aí um melhor desempenho. Por onde que eu começo para me alimentar melhor, poder potencializar o treino? Vai depender muito de atleta para atleta, né? Da disponibilidade, de como ele tá no dia a dia dele, mas a base sempre vai ser carboidrato. Porque no atleta de alto rendimento ele precisa de energia. Então, todas as refeições têm carboidratos bons, integrais, não próximo do jogo por conta de digestão, né? Proteína. Eu não gosto de trabalhar com gordura. Eu acho que a gordura, ela não digere bem. A gordura, dependendo da gordura, vai dar alguma coisa intestinal ali, alguma coisa na barriga e não vai ser legal, né? Mas assim, é importante, mas o mínimo possível. Então a base ali, pães, ovos pela manhã, frutas. Frutas é importantíssimo, também entra ali para hidratação, né? Melancia, melão, que são frutas que tem bastante água, já ajuda bastante. Arroz, feijão, que é o básico, né? do brasileiro, Exatamente. né? O atleta de futebol deve se beneficiar dele. O macarrão, né? Que é uma ótima, uma fonte de carboidrato. Almoço, jantar, ali no meio da tarde, um lanche natural, alguma coisa que sempre dê energia para ele. Então, com carboidrato e a proteína, que é essencial também por conta de muscular, para evitar um pouquinho de lesão, para dar uma segurada ali nos recuperação, treinos. Né? Recuperação muscular também, tudo. É até curioso a questão do carboidrato, né? Eu acredito que quando a pessoa faz nutrição, ela vai quebrando vários mitos, né? Talvez um desses mitos seja aí a questão de que o carboidrato é um grande vilão. Exatamente. Né? Tipo, sempre, pelo menos quando você vai pesquisar nos
Google da vida, assim, né? Tipo, corta o carboidrato, come só proteína. Mas a diferença de trabalhar com o atleta é esse, Eliezer. O atleta, ele vem com uma cabeça muito aberta pra gente. Então você tem que fazer isso, comer isso, ele vai fazer. Eles são muito fiéis. É diferente de uma pessoa que vem pra, eu jogo bola, mas aí ela vai comer um churrasquinho ali, às vezes bebe uma cerveja aqui. Então não liga muito. O atleta não, você falou, ele faz. Eles são muito assim. Você tem que comer 500 gramas de arroz no almoço, no jantar. Ele vai lá comer. com a balança, pesa os 500. Porque ele precisa ter energia. Ele fala, se ela falou, eu preciso treinar bem, preciso jogar bem, então ele vai fazer isso. É muito bom de trabalhar com atleta por causa disso. Ele vai seguir à risca tudo que você fala. É bem legal. Legal. E assim, você tratou da dieta no modo geral, no né? modo geral. Na semana, tudo, né? E aí, o que a pessoa poderia comer antes e depois, assim, pra não ter esse problema de ficar muito pesado? Legal. Bom, tem que saber qual horário que vai ser o horário do jogo, né? Mas assim, refeição pré-treino, a gente fala que a refeição que antecede seu treino são todas as anteriores. Não é só aquela... 2 horas ou 1 hora. Não é a última antes do jogo. Exatamente, são todas as outras que antecedem. Legal. Né? Mas, assim, o que vai variar? Vai variar a consistência da refeição, tá? E o volume. Por exemplo, eu vou jogar daqui 40 minutos, 1 hora. Eu vou bater uma pratada de feijoada? Um arroz, feijão, vai rolar, um bifão de carne? Não Às dá. vezes acontece passar ali no... Tem alguns abençoados com uma digestão boa que passa, né? Verdade. São raros. Pior que tem gente que consegue, cara. Eu preciso de 2 horas assim, de digestão para conseguir fazer um treino de força. Pelo menos. Sim. Tem gente que 40 minutos, 1 hora vai. Come um pastelzão e já vai direto. Verdade. Então, assim, varia de consistência. Se for 1 hora antes, eu gosto de trabalhar com alimento mais pastoso, uma proteína de mais fácil digestão, o whey encaixa muito bem nessa questão. Mas se for 2, 3 horas antes, uma refeição maior mesmo. Arroz, feijão, macarrão, carne, ovos. Batata, né? Batata muito bom. Pode tomar um suco ali de fruta para ter mais carga glicêmica ali, para encher um pouco mais o estoque de glicogênio muscular, para ele desempenhar um bom serviço ali depois. Então varia de tempo, varia a consistência, né? Mas é basicamente isso. Sim. Por exemplo, os jogos eles são à noite, né? Tipo, a partir das 7 horas. Então a pessoa passou pelo dia inteiro, né? No mínimo fez 3 refeições. Assim, isso que eu ia falar. Se ele vai jogar ali por volta das 5, você falou? 7. 7 horas. Então ele tem que fazer um café da manhã, um almoço e ali um pré-treino. Então pelo menos 3 refeições ele tem que ter feito. Pelo menos. A gente indica, né, se o jogo vai ser às 7, a grande maioria deles, para comer até umas 5 da tarde. Você vai se manter ativo ali o tempo todo. Se for comer umas 6, 6 e meia, já não fica legal para ele correr e chutar, então fica uma coisa ali pesada. Porque aí dá sede, aí você vai e manda mais água. Tem a questão da digestão, porque a digestão é importante, então vai estar prejudicada a digestão durante o jogo, então tem tudo um contexto ali por trás, mas de modo geral, acho que até umas 5 da tarde ali, né, Fê, seria uma boa refeição. Exatamente. Legal, ó, galera, aí, ó, as dicas hoje tá... bombando. Tá top, ó. E aí, assim, sempre que o pessoal ouve falar em dieta, né, querendo ou não, vem aquele pensamento de, eu não tenho dinheiro, é muito caro. Precisa ter muita grana pra manter uma dieta assim? Cara, não precisa. Sendo bem sincero, não precisa. Percebe, às vezes a pessoa compra 1 litrão de coca ali, 2 litros de coca, investe muito em besteira e não faz esse cálculo. E aí você vai numa feira, você faz a feira com R$100 ali, 120, e a pessoa gasta isso brincando no final de semana ali com 2 lanches. Sim. E a feira dura às vezes na semana. Então, fazer dieta, pessoal, fazer dieta não é caro. Tem que ter ali toda uma questão de logística, né? Sim. Mas não é caro. Não tem que ser organizado. É muito lúdico isso, né, na cabeça. Eles têm essa ilusão, não, se eu comer, fazer dieta, nossa, vou gastar muito. Para pra pensar o quanto de pastel, de hambúrguer, de Coca-Cola. Coca-Cola tá cara no mercado, sabe? Exatamente. Então é só colocar na balança que vai ver que acaba, às vezes, até ficando elas por elas. Né? Se você for com tanto de besteira, tanto de comida boa, vamos comer a comida boa, né? Sim. Não fica tão caro assim, vai. Exatamente. Você ainda economiza e ganha mais saúde. Exatamente. Cara, tem uma coisa interessante que eu descobri há pouco tempo, porque assim, aqui no NASP, no contexto universitário, a gente faz muitas amizades com pessoas de outras áreas, né? Então, por mais que a nutrição não tenha nada a ver com a área que eu estudava aqui, mas uma vez eu tava conversando com uma menina que estava se formando em nutrição, e aí ela tava contando que ela tava montando uma dieta para um paciente com base naquilo que o paciente podia
investir, né, na alimentação dele e tal. E eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente acha que, tipo assim, você vai no nutricionista, aí ele vai falar, ó, esquece tudo, e agora você vai seguir isso aqui. Ah, mas eu não consigo. Ah, se vira. Entendeu? Às vezes a gente tem essa impressão. Sim. E aí eu achei isso muito interessante. Tipo, o nutricionista também faz um trabalho para se adequar à realidade financeira daquela pessoa e tal. Como que é essa questão? Eu acho que esse é o ponto mais importante de você montar uma dieta junto com o seu paciente. Você tem que saber a condição financeira dele. Ponto. É engraçado que eu recebo muito no meu consultório, nossa, mas você não vai colocar o tanto de grãos e pão disso e pão daquilo? Eu falei, primeiro que você não me relatou que você come isso, né? Legal. Né? Primeira coisa, ele tem que me relatar. A gente tem um recordatório alimentar para saber qual que é a base alimentar dele para calcular dentro daquilo. Então o nutricionista também monta a dieta com base naquilo que o paciente gosta. Exatamente, assim. mas aí a gente vai fazer modificações, né? Esse é o ideal, né? Agora, se vem vou jogar futebol, mas eu não como nada de fruta e de legumes. Aí é uma outra história. Aí tem que ter uma reeducação alimentar. Cara, quantos anos você tem? Você não tem mais 10 anos, né? Você tem que comer o que você precisa, não o que vai você comer gosta. e ponto final. Essas coisas não se discutem. Exato. Mas, de modo geral, não vou mandar a pessoa, tem que comprar um salmão das águas norueguês, que é frio. Não! Arroz negro, não. castanha, não sei do que. Aquele feijão vermelho. Não. Peito de frango, arroz, feijão do Basco, feijão carioca. Pão francês, muitas vezes. Francês, exatamente. Ou um pão de forma Pão mesmo. com ovo, gente. Pão com ovo, coisa mais básica com pão com ovo. É a oitava não existe. maravilha do mundo, Completão. pão com ovo. Eu amo pão com ovo. Então tem que ser muito dentro da realidade da pessoa que está ali do outro lado da mesa, senão não vai dar certo. É muito individual. Mas gosto muito de trabalhar com alimentação básica ali. Às vezes você ganha o paciente assim. O cara já vem, às vezes, a pessoa vem falando, pô, fiz dieta com tal, ou procurei não sei quem. Às vezes não é nem nutricionista. A pessoa, pô, pediu pra eu comer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu consegui seguir por uma semana e depois eu larguei. Fala, não, a gente vai fazer daqui pra frente, vai ser dessa forma. O que você gosta? Onde você compra? Onde você mora? Qual que é a sua situação financeira? Tudo isso a gente coleta. Tipo de mercado que tem perto da sua casa, é mercado exato. grande, é mercado de bairro, tudo isso conta também. Tem essa questão, se tiver na dieta um queijo cottage lá, não vai ter em qualquer lugar. Exatamente. E a gente vai pegando essas informações, já vai armazenando e na hora de montar a dieta já tem tudo na cabeça. Sim. Então fica muito mais fácil. Cara, legal. Muitos tabus sendo quebrados aqui hoje. Legal. E aí, assim, você comentou, Felipe, que você já quase foi atleta também de futebol. Como que foi essa questão aí? Cara, eu comecei a jogar escolinha de futebol com 13 anos de idade. Né? Nunca tinha chutado uma bola em lugar nenhum. Sabia nada. Então eu comecei a treinar no bairro lá onde eu moro mesmo, na rua de casa, abriu uma escolinha de futebol. E aí ele virou a alegria da vida, né? Então eu comecei a treinar sem pretensão nenhuma. E aí ali fui melhorando. E, cara, eu falei, pô, eu tô bom. Eu sei jogar futebol agora. Dá pra investir. Isso aqui é legal, eu gostei. Fui fazendo uns campeonatos e tal. E eu falei, cara, acho que eu tenho um futuro aqui. Se eu investir bem nisso, eu consigo. Eu sempre fui muito focado. Eu levava aquilo ao pé da letra, era focado 100%, e aí eu fui me destacando, Fiz alguns testes e tal, mas futebol é difícil, né? Infelizmente. Futebol é difícil você conseguir engrenar, tem que estar no lugar certo, na hora certa, às vezes precisa de Da pessoa certa, do QI certo. E aí é muito difícil, então eu joguei até meus 17 para 18 ali, que foi a época que eu estava saindo da escola e comecei a pensar em fazer uma faculdade, né? Tipo, você não sabe o que vai fazer da vida, tá acabando a escola, aí tem cobrança de pai e de mãe, você vai fazer o que da sua vida? Não sei, pai, quero jogar bola. E é uma coisa incerta, né? Acredito que todo mundo passa por isso que tá tentando ser jogador, é uma coisa muito incerta. Mas o sonho tá ali, né? Então a gente vai fazendo o que dá, né? E aí chegou com 19 anos, eu já tava um pouquinho mais desanimado, né? Não tava indo pra frente, falei, quer saber, vou iniciar na faculdade aqui, que é uma coisa que eu gosto também. E além de jogar futebol, eu era um atleta de Muay Thai. Eu lutava, né? Legal. Fazia luta, tal. Eu sou formado também. Sou faixa preta. Demorou 10 anos para ser faixa preta. Então, nossa, foi mais que o curso, eu né? Eu falo que é uma faculdade mais longa que eu fiz, né? Porque, pô, são 10 anos. Né? Apanhei muito para chegar ali. Literalmente. Levou porrada pra essa faixa preta, hein? E aí eu fazia os dois, minha alimentação também não era muito boa. Eu falei, não, preciso melhorar nesse quesito aqui para eu conseguir deslanchar, talvez seja isso. Então você uniu o útil ao agradável ali. 100%. Foi uma coisa meio de egoísmo iniciar na nutrição, mas era uma coisa para mim, eu achava que ia melhorar e eu iniciei.
Acabou se encontrando aí na área da nutrição. E aí acabei desistindo do futebol, infelizmente. Mas eu amo, às vezes eu jogo também na várzea, mas hoje é só isso. Ah, legal. Era campo? Era society e campo, né? Era volante, jogava de volante. Futsal você joga também? Cara, joguei, fiz alguns testes, mas não é meu forte. Eu acho o futsal difícil, cara. É mais difícil pra mim do que campo e society. É muito mais cansativo, é muito mais rápido, corre mais, então é mais difícil. Legal, ó, quando quiser bater uma bolinha, a gente faz um combinado aí. Fazer um contra. Tô meio fora de ritmo, mas morri. Vai morrer um pouquinho, mas... Não, tranquilo, a gente tem um podcast que fala sobre preparação física. Bora, pronto. Vamos juntar tudo aí, vambora. Cara, muito legal. E aí, assim, quais os suplementos mais utilizados pelos jogadores profissionais, assim, na época que você estava tentando se profissionalizar? O que você mais via, assim? Olha, eu não via muito. Antigamente não se falava muito de suplementação. Às vezes era muito tabu também. Mas que eu vejo hoje, atendendo atletas e tudo mais, hoje evoluiu muito o mundo da suplementação, né? Eu gosto muito da creatina. Acho que a creatina é o melhor suplemento, né, Milene? Pra tudo. Pra toda pessoa, eu acho que a creatina Sério? Tem bastante preconceito sobre a creatina hoje ela é o melhor suplemento que a gente tem. Ele é a melhor evidência científica que a gente tem de todo suplemento, de todo o mercado que a gente tem. Ele é bom pra gestante que está com problema de neném receber nutriente pelo cordão umbilical, para idoso, para evitar sarcopenia, para pacientes oncológicos, para evitar sarcopenia. Nossa, a creatina ela é maravilhosa. A gente ouve falar que ela serve só para musculação, né, para aumentar a força e tudo mais, mas ela tem muita base científica para melhorar a calcificação óssea, para cognição de idoso. Então ela é o melhor suplemento que existe. Para a cabeça, né, para o mental também ela é muito bom de cognição. Então e o probleminha da pedra no rim lá que mito é falta de água, né, isso aí já. Já não é. Você não está se hidratando o suficiente, não é só creatina. Exatamente. É mito total. Mito. Se falava muito também antigamente, mas hoje em dia não tem base científica nenhuma que comprova, não tem nenhum estudo falando. Agora o novo mito é queda de cabelo, né? Que queratina dá queda de cabelo. Exatamente, outro mito, tá? Mas é o melhor suplemento do mundo. Tem um estudo correlacionando um paciente com um rim só, e ele teve melhora da função renal com um rim só. Com a creatina. Com a creatina. Uau! Viu? Então é um mito gigantesco. É que quando chegou o suplemento, o pessoal achava muito que era bomba, né? Eu lembro. Minha mãe falava isso. Há muitos anos atrás, a primeira vez que tinha um pote de whey em casa, o que é isso? É bomba? Era bomba. Aí eu falava, bota fogo, se explodir é bomba. A própria creatina, a Anvisa teve uma época que ela baniu a creatina. Sério? Verdade, logo que chegou. Não podia. Isso. Não tinha muito estudo, né? Era uma ignorância gigantesca, mas hoje em dia, não. Hoje em dia toma de colherada. Tá certo. Inclusive, né, deixa eu pegar aqui. A gente tem aqui a nossa creatina, né? A gente não faz muita propaganda para marca específica, né? mas é uma marca boa. E aí, assim, todos esses suplementos que estão aqui, né, são vendidos lá na Farmelhor, que é a nossa patrocinadora aqui. Inclusive, teve um podcast que a Farmelhor patrocinou a gente com whey para sortear para a galera que estava participando. Eu quero ver se combino com a Gabriela lá da Farmelhor, pra gente futuramente fazer também, sei lá, um concurso de foto da LFU, e aí a pessoa que ganha um pote de whey, alguma coisa. Legal. Mas você, atleta, que tá assistindo aí o nosso LFU Cast e viu que a creatina é algo interessante, já procura lá na Farmelhor que você tem até um desconto por ser aluno aqui do NASP. Às vezes as pessoas têm dúvida de qual consumir, aliás, isso é importante falar. Creatina monoidratada, sempre. Independente se ela tem selo Creapure ou não, porque o selo Creapure é só para mostrar a pureza dela. Mas se ela for monoidratada, já tá. O que quer dizer? Desculpa a minha ignorância, assim, mas o que quer dizer? Ela é a forma mais pura da creatina. Entendi. Ela tem uma melhor biodisponibilidade, que a gente fala na nutrição, né? O nosso corpo absorve melhor essa forma de creatina. Então, consegue mais E a melhor consumida, né, para os atletas. Legal, legal. E aí, assim, aqui a gente tem outros suplementos também. Deixa eu pegar aqui. A gente tem o pré-treino, né? Tem o malto, tem o whey, tem cafeína. Qual o momento melhor para se utilizar esses suplementos, assim? Um é melhor antes, outro depois, outro durante? Legal. Como que fica melhor, assim? Durante, eu acredito que o Carb Up, sei lá, deu lá intervalo do jogo, para o segundo tempo, o Carb Up ele é bem interessante. Por quê? Ele é líquido, você percebe, né, pela consistência dele que ele é líquida, e ele é de rápida absorção, então ele vai te dar uma energia rápida. Então, acabou o primeiro tempo, foi lá pro vestiário pro Carb Up pro próximo tempo. Sim. Esse daqui é já interessante
depois ou antes, dependendo do qual. A malta, ele é muito importante depois. É legal administrar depois. Porque ficou ali muito tempo jogando, se desgastando muito. A malta, ela é um carboidrato de rápida absorção. Né? Como ela é um pozinho, você tem que precisar bater. Para não pesar durante o jogo, é bom você tomar depois só para repor aquela energia, aquele estoque de glicogênio. Legal. E seria bom administrar com whey também, para ter a proteína também depois do treino. A cafeína também é um excelente suplemento, né, Mi? Cafeína, melhores que a gente tem no mercado hoje. Exatamente. Ela consegue reduzir a nossa percepção de esforço. Né? Então, pensa ali, estou numa partida de futebol pegada ali, às vezes é final de campeonato. Você precisa de um gás a mais, você precisa se sentir cansado por um tempo maior, né? Demorar para sentir esse cansaço na realidade, né? Sim. Então, você usa um suplemento que vai conseguir esse efeito. A cafeína, ela consegue esse efeito, então ela é muito boa também. A cafeína, ela mascara o cansaço, a gente fala, exatamente. Né? Legal. Então, ela é muito boa para o atleta, mas dependendo de qual condição você vai usar, né, tem que ter um momento certo para usar cafeína. Exato. Quantidade, né? Também. Exatamente. No caso dos jogos, principalmente a questão da final que você falou, eles vão ter ali 2 tempos de 20. Né? Então, tem que tomar cuidado pro momento certo de tomar, pra você não sentir o cansaço durante o jogo. Né? Sempre antes do jogo. Pelo menos uns 30 minutinhos ali antes do jogo. 40 minutos, tem que ser antes. E também vai muito do peso do atleta. Então, vai meio que de 3 a 6 miligramas, mais ou menos, de cafeína por quilo de peso. Alguns atletas já vêm pra gente, às vezes, tomando uma quantidade, às vezes, errada. Né? Então, tem que tomar cuidado com a dose, porque às vezes ele está superdosando e está tendo um efeito rebote, ao contrário. Às vezes ele está tendo uma taquicardia lá, e isso prejudica no rendimento ali durante o jogo. Sim. Então, às vezes, ajustar essa quantidade também é muito importante. Às vezes, também, o tanto que toma, tá tão acostumado toda hora a tomar, não sabe como que é o corpo sem o estimulante da cafeína. Então, é sempre bom fazer pausas, ter um momento certo, né? Toda hora tá tomando a cafeína. Exato. Por mais que ela seja ótima, né? Tem o tempo certo de tomar ela e a quantidade certa. Senão, você tem de tomar cada vez mais. Seu corpo acostuma. Sim. Exatamente. Legal. E assim, claro, né, a gente está fazendo aqui o podcast com nutricionistas, né, com profissionais, e é justamente para estimular o atleta a procurar a ajuda do profissional. Exato. Né? Ali na Farmelhor, que é a nossa patrocinadora, eles têm os suplementos e na compra nas compras acima de R$100, você já ganha uma consulta grátis com o nutricionista. Que legal. Né, para você já começar a ter aquele acompanhamento. Entender como que vai usar, né? Exatamente. E aí, claro, seguir depois, né? Essa que é a proposta. Tudo que a gente faz aqui é para que a pessoa possa criar um hábito. Sim. Né? Não é só para fazer por um momento específico. Né? Então isso aqui é interessante. Pode falar. Esses são os suplementos que tem aqui, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a hidratação também. Que sim. não é um suplemento em si, mas quando a gente fala ali do isotônico, encaixa muito bem e serve como repositor. Até durante o treino também, né? Até durante o jogo, na verdade. Ali você pegar um isotônico, tomar para dar uma hidratação mais rápida. Exatamente. O isotônico seria um... Pode ser o Gatorade da vida ali. Assim. Outras marcas também. Dá para fazer hoje caseiro também, é mais difícil, mas dá para fazer ali. Sal, açúcar, espreme um limão em 1 litro de água ali. Você consegue fazer um isotônico. Gostoso não em casa, fica, né? Vamos falar bem a realidade. Objetivo nutricional. Exatamente. Não fica, mas... Não é um Gatorade de limão. Mas você vai comprar um Gatorade todo dia, às vezes fica caro. Então é só uma forma... Tem recursos para fazer caseiro. Exatamente. Acho que é importante encaixar, dependendo ali do tempo de treinamento, da intensidade ali. Às vezes é interessante encaixar, sim. Entendi. E aí, a função do isotônico, no caso, seria manter o corpo hidratado. Isso. Mesmo nesse desgaste. Porque o suor é basicamente mineral que você está perdendo. O povo tem esse mito que está perdendo gordura suando. Não, gente. Quanto mais eu suar, mais eu tô emagrecendo. Não, amor, a gente emagrece tá pela boca, pela respiração. Troca gasosa, exatamente. Legal. Então ali, para repor esses minerais que o atleta está perdendo ali durante o jogo, então esse isotônico é bom porque ele vai ter mineral, né? Vai ter vitaminas, vai ter tudo isso para poder repor bem rápido. Muitas vezes a água ela não se torna suficiente, né? Porque às vezes falta um pouco de sódio, a gente elimina muito sódio pelo suor, né? Então o sódio que vai vir do isotônico vai conseguir te manter hidratado de uma forma mais rápida também. Às vezes encaixar um carboidrato junto com o sódio vai absorver mais rápido esse carboidrato e esse sódio vai te hidratar mais rápido também. Então se for uma coisa urgente, dá para encaixar os dois ali também. Legal. É importante. E aí tem essa pergunta aqui é muito boa. Suplemento sem a alimentação correta funciona? Tipo, a pessoa fez tudo errado assim, aí, preciso ficar ligadão no jogo, vou tomar cafeína. Vou te falar que acontece demais, viu? Infelizmente é muito mais comum do que a gente imagina. Já chega falando, o que eu posso tomar? Aí eu falo, calma, vamos com calma, ô queridinho. Me passa o que você tá comendo, como é que tá a sua alimentação? Aí eu bato e falo, cara,
Desculpa, se eu te dar uma creatina aqui... Não vai adiantar de nada. Não vai, né? tá muito ruim sua alimentação. Vamos ajustar primeiro, vamos ver qual resultado você tem, como é que você vai performar nessa dieta. Depois a gente começa a introduzir. Suplemento é complemento. Se a dieta não tá ideal, não adianta você... A cafeína é a mesma coisa. Se o atleta não tá dormindo bem, não vai ser uma cafeína que vai ajudar ele a jogar direito. Sim. Então esse é um ponto muito... Nem a cafeína, nem o pré-treino. Eu só tenho essa ilusão. Nossa, vou tomar um termo, vou tomar cafeína, um pré-treino porque eu dormi mal. Não. Às vezes vai piorar a cafeína também, né? Às vezes pode piorar. Então, um sono, né, ali, dependendo do atleta, de 7 a 9 horas por noite, é muito melhor do que uma cafeína e um pré-treino. A cafeína e o pré-treino vai entrar ali para complementar. Mas nada paga o seu sono. Exatamente. O cara passa a noite toda jogando aí, e depois Exatamente. no videogame, chega no outro dia e toma melatonina, cafeína. começa a produzir, ele tá lá no celular e jogando, já era. Legal, legal. E aí você até me levantou uma outra dúvida agora, com relação ao horário de descanso, assim. Você falou de 7 a 9 horas, dependendo do atleta, né? Mas tem uma hora específica, assim, tipo, 11 horas, 10 horas? É diferente você dormir, por exemplo, das 10 da manhã às 8, do que você dormir da meia-noite às 10. Tem uma diferença grande. Por quê? Quando começa a baixar o sol, a gente começa a ter a produção de melatonina, né? Lógico, tem pessoas que... Eu, por exemplo, eu treino à noite. Você provavelmente também está treinando à noite. Não, agora, eu treino horário de herdeiro, 11 horas da manhã. Ó, Aí sim. você venceu na vida. É a hora que dá, gente. Que treina à noite não é o ideal, mas é o horário que ela tem. Então, Sim. começa o pôr do sol, começa a produção de melatonina. Então, ali por volta das 9, 10 horas da noite, é o pico máximo da sua melatonina. O ideal, no cenário ideal, seria a pessoa já se colocar para deitar ali, no escuro, sem distração, sem celular, sem TV, sem nada. Luz nenhuma, sem né? luz nenhuma. Certo, aquele breu total. Tem gente até que compra tapa-olho, né? Tudo pra... Exato, e aí, pelo menos aí de 7 a 9 horas, dependendo da pessoa, de noites inteiras. Agora, se ela acorda muito, vou deitar às 10, mas tipo, meia-noite eu levanto, ou me viro muito na cama, vou fazer muito xixi, também não é ideal, né? Então, é mais a qualidade do sono também que conta. Legal, legal. Exatamente. E tudo isso contribui para que a pessoa tenha melhor aí uma rendimento. melhor absorção dos nutrientes. O sono e a água, Eliezer, são os 2 pontos principais para você ter uma boa performance. Lógico que a alimentação tá junto, mas não adianta você ter a alimentação mais perfeita do mundo se você não descansa, se você não toma água. Que seu treino vai ficar comprometido, né? Exatamente. Então não adianta, você vai às vezes se esforçar ali, mas seu treino ele não pode até render, mas você não vai conseguir continuar rendendo, melhorar, aumentar a sua performance. Aí no dia seguinte já vai encavalando, vira uma bola de sabe? neve, vira uma bola de neve. Sim. Legal. Cara, tô aprendendo muito. A gente soltou uma caixa de perguntas lá no Instagram da LFU, né? E aí algumas pessoas mandaram aqui as suas perguntas pra gente poder responder hoje aqui. Legal. Deixa eu ver aqui. O Paulo Leandro.37266 mandou a seguinte pergunta. Alguma alteração de algum tipo de suplemento que pode prejudicar no exame antidoping utilizado pelos atletas? Não sei se ele está querendo tomar algum... Suco? Você quer saber específico. o suco? Não, suplemento não pega em doping. Suplemento em si não pega em doping. O que vai pegar no doping é o anabolizante. Isso é indiscutível, né? Exato. Tem hoje os SARMs, né? Alguns SARMs que são proibidos pela Anvisa, que também eles são pegos pelo doping, porque ele melhora a performance, resistência pulmonar, para correr mais rápido, para se manter ativo por mais tempo ali no jogo. Isso. Alguns atletas usam, mas isso é pego no doping, né? Os SARMs e os esteroides. Agora, suplemento, pelo menos eu nunca vi um caso que a pessoa tomou cafeína a mais. Não pega em doping. Muda ali alguns exames, dependendo do que mas nada que acuse em doping. Isso, que tire ele, sei lá, o jogo ganhou, o time ganhou e aí alguém foi pego e acabou. Não, isso não. Tipo assim, você consome muita proteína, muito whey, talvez a sua ureia lá no sangue vai estar um pouco mais alta, mas isso não pega em doping. Legal. Entendeu? Então, Paulo, pode ficar tranquilo, tá? Pode tomar o seu suplemento normal, vai na fé. Bom? E na LFU também não tem antidoping, tá? Então fica tranquilo. Quem sabe futuramente aí, talvez precise, né? Quem sabe, né? Dependendo do desenvolvimento dos meninos. Exatamente. Se a gente perceber que tem alguém que tá correndo demais... Exato. Mas dá no meio dele que acabou o jogo. Tá certo. Uma outra pergunta aqui, do Thales Lafayette. Existe alguma dieta / alimento que auxilie na prevenção de lesões musculares?
interessante essa pergunta. Tem um bom aporte de proteína, né? A proteína ela é essencial para tendões, músculos, tudo. Mas não existe um alimento específico. Ter um bom aporte de proteína, né? Nenhuma dieta específica, assim. É o contexto da dieta. Você vai fazer essa dieta para aumentar, para prevenir lesão. Não. É o contexto da dieta. Tem um bom aporte de proteína na sua dieta? Tem. Quantidade calórica ideal? Tem que ver como é que tá o sono dele. Tem muita gente que às vezes se lesiona por falta de sono. Por cansaço mesmo. Por cansaço. Uau. Não recuperou o suficiente pro próximo jogo ou pro próximo treino e acaba lesionando. É o overtraining que a gente fala, né? Então a pessoa tá empilhando o treino ali atrás de treino, mas não dorme bem e não come bem. Então ela pode vir ter uma lesão mais pra frente por conta disso. O caso clássico desse é o Anderson Silva, né? Quando ele quebrou. Aquilo lá foi desgaste de treino. Nossa, ali foi bizarro. Aquilo ali tomou uma pancada, mas ali foi um desgaste mesmo. E acontece demais. A gente não sabe, assim, muito dos profissionais, mas nos bastidores acontece muito, assim. Agora, assim, tem alguns suplementos, né? Condroitina, glucosamina, não sei se você usa, eu gosto de usar bastante com os meus atletas, porque melhora muito essa condição da lesão. Se ele já está lesionado, a glucosamina e a condroitina, na dosagem certa, vai ajudar muito a recuperar e até aguentar um pouquinho da dor. Mas alimento em si, não. Não tem. Legal, legal. O perfil JetMC perguntou o seguinte: qual o alimento ideal para ser consumido pré-jogo que forneça energia, mas não pese? No caso, tem algum alimento que a gente pode dar nome? Esse aqui você pode consumir antes e tal? Bom, carboidratos de fácil digestibilidade ali. Então, por exemplo, não gosto de utilizar, por exemplo, uma aveia, porque tem muita fibra. Né? Então ela vai dar uma pesada, vai fazer um volume no estômago. Dependendo do tempo que a gente conversou um pouquinho, se for um tempo legal, dá para utilizar um macarrão, arroz, farinha de arroz. Gosto muito de utilizar, não sei se você usa, mas farinha de arroz em shake. Bolacha de arroz. Bolacha de arroz é muito bom também. Digere fácil, ali não pesa, é puro carboidrato, então vai te dar uma energia muito, muito boa ali pro seu jogo. Pros atletas formiguinhas, a gente tem um doce. pouco, eu gosto, a combinação que eles amam, banana com doce de leite. Bom. Legal. Amam. Fica a dica aí, galera. Próprio Banana pão. com doce de leite. Um pão também. Pão francês e doce de leite. Legal. Pra quem gosta batata de doce? Batata doce é um alimento que o pessoal Muito gosta comum, bastante. né? Ele criou um poder muito grande, né? A batata doce. Mas acho que cai um pouquinho por terra, né? Não se é tão utilizado. Eu particularmente hoje a não batata doce. gosto. Eu também não Não gosto de consumir. Não é que eu não gosto de prescrever. Não gosto de consumir, não gosto do gosto. Exatamente. Mas eu prefiro a batata inglesa. Eu também, muito mais. Muito Sério? mais. Uma mandioca. Ela tem Melhor. um pouquinho mais de fibra, o índice glicêmico um pouquinho menor, mas eu prefiro uma batata inglesa ali. Né? Mandioca também é bom. Mandioca. Então, Sim. não tem alimento proibido também, que a gente fala muito disso, né? Não existe. Não existe É alimento o que a proibido. gente falou, né? Dependendo do tempo do jogo, é bom evitar alimentos com fibra e alimentos gordurosos. Ponto final. Tipo assim, um chocolate ao leite é mais gorduroso que um doce de leite, como eu falei. Então tem que sempre tentar Feijoada ponderar ali não faz isso. pra não dar né, ter que correr pro banheiro ali no meio do jogo. Esse negócio do doce de leite, o pessoal vai gostar de vocês, Vai. hein, galera? Tá liberado doce de leite. O pote inteiro antes do jogo. Só quebrando doce de leite. Tem que ficar esperto na quantidade também. Né? Não adianta comer um exatamente. pote de doce de leite. Não. Tá certo. Bom, essas foram as nossas perguntas aqui do Instagram, tá? Legal. Cara, como eu falei, aprendi bastante aqui. Que bom. E eu tenho certeza que a galera também vai aprender bastante, vai colocar mais em prática, Show. né? E aí, eu gostaria que vocês agora falassem um pouco sobre o perfil profissional de vocês, né? Pra pessoa que talvez se interessou aí, tipo, pô, achei legal, quero montar uma dieta aí. Sei que vocês têm as redes sociais de Sim. vocês. Show, pode começar, Mi. Vamos lá. Primeiro das damas. Né, como a gente falou inicialmente, eu sou nutricionista esportiva. Então eu tenho dentro do meu consultório várias pessoas de várias praticantes de várias modalidades, né? Eu tenho um carinho muito grande pela luta e pelo crossfit, né? Meu marido, ele é faixa preta de jiu-jitsu. Legal. Então eu recebo alguns jiu-jiteiros no meu consultório. Eu cuido de um atleta, o Rickson. Ele sabe, a gente sempre tem um que a gente guarda no coração, assim, sim, né? tem mesmo. E o Rickson é essa pessoa que eu falei, cara, Rickson, você vai comer isso. A gente passa meses sem se ver. E aí, Rickson, eu fiz o que você me pediu. Então atleta, assim, é muito bom.
Mas trabalhar com atleta é muito gratificante, porque eles vêm, aí eles trazem medalhas, eles trazem troféus, então você fala, eu fiz parte disso, ganha uns presentes às vezes. Ganha uns presentes de vez em quando, dependendo de onde vai. Então, assim, trabalhar com atleta é uma paixão, assim, absurda. Desde quando eu comecei a praticar atividade física, que eu entrei na nutrição, eu sabia que eu queria no esportivo, eu não tinha nem outra área a cogitar. Então, é maravilhoso. Eu atendo ali em Itapecerica da Serra, bem pertinho. Legal. No centro, mas faço online também, né? O online hoje tomou uma proporção muito grande pós-pandemia. Sim. Qual que é o seu Instagram? Tem perfil profissional? É @NutriMilene_FMM. Legal. Segue lá já, galera. Segue, galera. Vocês vão gostar. Tem bastante dica lá no meu Instagram, todo dia. A minha é blogueirinha do Instagram. Tem muita dica. Eu aprendo muito com você, sabia? Obrigada. Eu vejo muito post dela, stories, tudo mais. Às vezes eu me baseio no que ela tá fazendo ali pra fazer alguma coisa. Muitas vezes. Eu tava olhando lá, né? Porque a gente vai pesquisar, sim, né, o perfil dos nossos convidados, né? E aí eu tava vendo uma das postagens que você fez sobre a questão de comer muito à noite. Sobre o mito de vai engordar e tal. Aliás, uma coisa interessante. Sim. Por favor, diga, fala um pouco mais sobre essa questão. A banana às 3 da tarde não vai ter a mesma caloria da banana às 8 da noite. Não vai mudar. Não sei, junto que eu queria saber de onde vem esses mitos da nutrição, que carboidrato engorda à noite. A gente... É um mito. Comer feijão à noite. Isso vai muito da pessoa, Eliezer. Tenho muitos pacientes que não se dão bem em comer um pratão de comida à noite para ir deitar. Tenho pacientes... Eu e meu marido, assim, a gente gosta de comer bastante pra dormir. Sabe, o famoso neném de barriga cheia. Então é muito de pessoa para pessoa. Se o paciente falar para mim, olha, não gosto de comer comida à noite porque me estufa, ótimo. Caso contrário, é vida que segue. Geralmente eu gosto de colocar no plano alimentar o jantar igual ao almoço. Primeiro para facilitar, porque se ela já vai cozinhar para o almoço, já deixa pro jantar, né? Então é mito total, vai muito da sua digestão. Tem gente que não se dá bem com feijão à noite, a gente tira. Então vai muito de você. Se você gosta, ótimo. Se você não gosta, a gente coloca outra alternativa. Mas em questão nutricional, não tem nada Nada, tipo imagina. Assim, o arroz do almoço não é diferente do arroz do jantar, é o mesmo. Eu como, às vezes é até um pouco curioso, assim, né? A pessoa não come um arroz e feijão à noite, mas aí vai lá e pede um hamburgão, assim, né? Come um hamburgão com batata frita e toma uma coca. Tem gente que fala, não, mas eu faço jejum, que eu não gosto de comer à noite. Aí o café da manhã, bolacha, dano. Você fala, cara, o que é leite com Toddy. Leite com Toddy, cheio de açúcar. Acontece muito. É assim mesmo. Mas não tem problema nenhum. Se você gosta de bater um pratão de arroz, feijão e carne à noite, vai ser feliz. E durma de barriga cheia, que não vai dar nada. Tudo certo. E você, Felipão, tem algum perfil profissional pra galera poder te acompanhar? Tenho o meu perfil profissional, que é o Fê Cipriano Nutri, segue lá, pessoal. E tem o perfil da nossa empresa. Trabalho com a minha irmã, que também é nutricionista. E é gêmea, né? Não, ela não é, eu tenho um irmão gêmeo. É o irmão, eu sempre acho que a Marcela que é sua gêmea. Não, ela é um pouco mais velha. Mas eu trabalho com ela, nós somos sócios lá. Tem um perfil também da empresa, chama NutriClínica Esporte, @NutriClínica Esporte. Eu cuido da parte esportiva e ela da parte clínica das pessoas que têm doença crônica, diabetes, pressão alta. E ela também se formou aqui, né? Se formou aqui também. Legal. Se formou aqui também. Todo mundo prata da casa do Nasco aqui. Exato, exatamente. E atendo aqui no Capão Redondo mesmo, aqui pertinho, tá? Temos nossa clínica lá e estamos à disposição aí para quem precisar. Legal. Atende online também, se precisar? Online, presencial, da forma que for necessário. A pandemia veio trazer esse online. Ajudou muito, né, Fê? Muito, muito. Porque antes era proibido pelo CRN você fazer consultas online. Veio a pandemia, fechou tudo. Sim. E eu senti que na pandemia foi aqueles 50-50. Aquelas pessoas que, meu Deus, eu vou morrer, eu preciso me cuidar. E aquelas pessoas, tá bom, vai, o que vier é lucro e não quer saber. Então, na pandemia, eu recebi muito paciente online durante a pandemia. E a grande maioria deles com alguma compulsão alimentar. Isso mudou muito a cabeça, né? Ansiedade. Eu mesmo tive problema de ansiedade. Até a gente tem. Muita coisa. E aí afeta várias outras coisas, né? Geralmente uma pessoa que tem um problema de ansiedade psicológico começa a ter problema intestinal. Então a gente foi percebendo isso em consultório também, foi começando a estudar mais intestino, porque estava vindo demais. E aí é uma área que a gente atende muito lá também. O próprio Covid também mexeu muito com isso, né? Exatamente.
Eu acho muito interessante que aqui a gente tem trazido vários temas, né? Tanto a gente já falou sobre psicologia no esporte. Muito importante, inclusive. Sobre a preparação física, tudo. E o interessante é que uma coisa vai atingindo a outra. Né? Então, tipo, às vezes a pessoa não tem um preparo físico bom e aí isso vai afetando no psicológico ou vice-versa. Ao contrário, acontece demais também. É os três, né, que você falou. É a psicologia, o preparo e a nutrição. Que tem que estar alinhado. Sim. Se a gente tem um atleta que não tá com a cabeça boa, esquece. Ele não vai comer bem, ele não vai performar bem, ele não vai querer nem saber em jogar. Agora, ele tá com a cabeça boa, tá com o preparo físico, mas ele não tá nem aí pra alimentação dele. Ele não vai jogar bem. Então, é um triângulo ali que precisa estar muito bem consolidado, né? Exatamente. Legal. Então, tá aí, galera. Sempre que vocês precisarem aí de alguma dica ou algum acompanhamento nutricional, pode procurar os nossos profissionais. Tenho certeza que aqui hoje já, de graça para vocês, eles deixaram muitas dicas. Muitas dicas valiosas. Talvez vão até querer cobrar um cachê de mim depois aí. Mas aí tá tudo certo. E aí, assim, ó... se vocês quiserem, né, procurar o acompanhamento profissional deles, podem seguir aí nas redes sociais, tudo certinho, né? E também, se quiserem criar um projeto específico, né? Algo mais específico. Tudo é conversado. Exatamente. E, claro, quem quiser apenas se preparar para a competição, né? Também pode seguir as dicas aqui e tá tudo certo. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. A gente estava até comentando no off que demorou para sair esse podcast. Importante que saiu. A gente estava combinando antes de julho, eu acho, né? Por aí. E aí agora que foi dar certo, mas o importante é que saiu e saiu na hora certa, porque a LFU, né, a competição aí tá se encaminhando para as fases finais. Legal. E a partir de agora, até o final de semana que vem, que vai ser a 5ª rodada, são 2 tempos de 10. E a partir da próxima fase vai ser 2 tempos de 20. Então, tipo assim, até agora ainda deu pra empurrar com a barriga. Sim. Né? Daqui pra frente a pessoa vai ter que ter um preparo físico bom, vai ter que ter uma alimentação boa, exatamente. Então, saiu na hora certa aí as dicas pros nossos atletas. Galera, coloquem em prática, porque isso vai fazer muita diferença. Com certeza. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. Agradeço. Vocês são sempre bem-vindos, tanto aqui no LFU Cast quanto no NASP como um todo, tá bom? Realmente foi muito bom conhecer vocês. Obrigado, Eliezer. Obrigado pelo convite. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Bom, conheci muita coisa mesmo. Que time você torce?